Eu estou aqui hoje, nessa tarde, no Parque Antônio Marco Maciel, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, mais conhecido como o Parque do Cedro. E fomos convidados pelo governo do município para alguns eventos que estarão ocorrendo aqui nesse parque. Então aqui bem no final do parque, já junto à barragem do Cedro, eu fui aqui explorando, andando a esmo, então eu encontrei com essa área aqui que eu não sabia que havia essa área aqui, uma área assim meia, assim, bem vegetal, onde tem muitas plantas aqui plantadas, fizeram uma ponte ali, uma passarela muito bem feita. Eu, ser sincero, eu não sabia que tinha e aqui tem uma mesa, onde eu estou aqui, tem uma mesa onde tem 2 bancos, né? Depois eu vou mostrar a vocês. E eu estava pensando, certa vez Jesus, ele, a gente quiser ter história para contar, estude sobre Jesus, né? O que Jesus fez, está fazendo e fará no futuro, no período escatológico, né? E uma vez Jesus disse assim: o meu pai trabalha até agora e eu também. Então Jesus era trabalhador e é trabalhador. Nós estamos aqui comemorando 1º de maio de 2025, Dia do Trabalhador. Como eu sou trabalhador também, eu já sei que eu sou trabalhador e está convidando os trabalhadores, é Dia do Trabalhador, então eu vou estar lá nesse negócio. Fui adentrando, fui chegando, fui me aproximando, conhecendo novas áreas aqui desse parque, que me deixou até surpreso. A surpresa assim porque eu não conhecia. Mas tem um governo que está nessa cidade agora que alguns feitos tem me surpreendido, porque eu não sabia que havia essa área aqui, só muitas árvores, uma área muito bem cuidada e com muitas árvores. E eu me surpreendi também com essa mesa aqui, né? Essa mesa que está aqui. Mas gente, às vezes a gente é assim, porque eu já estou quase aposentado. E às vezes até a gente pensa que o cara parou de trabalhar. Mas quando a gente se aposenta ou quando está sem assim, obrigação assim, com o homem, tem que trabalhar para o homem, como nós que a gente falamos, é quando a gente começa realmente a trabalhar. Porque uma coisa é você trabalhar para o homem pelo pão de cada dia, né? Para manter a família. Aí depois o que ocorre? A gente para de trabalhar, 30 anos de serviço, 31 anos do serviço do homem, a gente para de trabalhar. Os filhos já criados, né? A esposa Jesus guardou. E a gente começa a fazer alguns trabalhos, que é aquele trabalho que dá mais prazer. É por isso até que eu tenho esses canais no blog, no YouTube, Facebook. Aí chama blogueiro, que antigamente havia os blogs, né? Em Vitória tem um blog muito conhecido que parou a ver esse negócio de blog, mas ele permanece como é o blog de Pilaco, né? Que é o dirigente ali do Instituto Histórico. E eu também vou fazer história desse blog também. E eu acho que já faz quase 2 anos que eu estou nesse negócio de blog de filmar. Então, gente. E a gente sempre, aonde a gente chega, aparecem as novas ideias. Não é? Se o agricultor chegar aqui, vai dizer aqui dava um roçado. Um atleta vai dizer aqui dava uma quadra. Não é? Um agente de turismo vai dizer aqui dava uma área para visitação pública. Já eu digo assim, aqui dá para fazer um vídeo de blog, por blog. E eu assim fiquei pensando, e sobre o que eu vou falar agora?
É melhor falar uma hora muito boa, é falar de Jesus. Não é melhor falar de Jesus? Eu não gosto de estar falando mal da vida dos outros. Tem esse hábito. Aí, uma coisa boa é falar dos bens das pessoas. Aí eu falo aqui sobre Jesus. E Jesus a gente sabe. Pode passar a vida todinha contando história de Jesus que não vai faltar assunto, né? Eu me refiro aqui a um assunto. Eu nem trouxe a Bíblia aqui. Eu estou aqui mais ou menos de improviso. Eu estou de improviso. E ao entrar ali no mictório, no banheiro, aí encontrei esse livro aqui. Alguém deixou para alguém recolher, né? O Grande Conflito, né? Muito famoso, de Ellen G. White, que é um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deixa eu levar. Eu vou ler. Eu quero conferir esse negócio aí. Livro é sempre bom, né? Então eu quero alguém que deixou esse livro aí no banheiro para alguém recolher, sabe que está em boa mão, né? Eu vou lutar para ler ele depois, né? Mas, gente, eu quero... Certa vez, é assim, Jesus estava com seus discípulos e houve um questionamento ali por conta de um deles. Aí disse assim: Senhor, quem são o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é? Quem são eles? Quem é eles? Aí Jesus começou ali a contar uma história para ele. Na verdade, Jesus começou a contar, na nossa expressão, uma parábola. A parábola do bom samaritano. A história do bom samaritano. Ele falou assim: havia ali um cidadão que ia para um caminho, vamos dizer assim, longínquo, e ali ele foi, os salteadores o assaltou, e ele ficou ali moribundo, quer dizer, moribundo, muito fraco, certamente do cacete que levou, né? Ali tomaram seus bens e meteram o carro, porque tem ladrão que é mais mal, né? Até os irmãos dizem assim, fala de um dos ladrões que estava ao lado de Jesus, disse assim, fala o bom ladrão. A gente sabe que não tem, na expressão assim, não tem ladrão bom, né? Mas tem, vamos dizer, que tem os ladrões menos mal, né? Leva o objeto e vai-se embora, e deixa a vítima em sossego e vai-se embora aí, né? Não fica aproveitando para tirar a vida para... E esse homem ficou ali à beira do caminho, era para morrer mesmo. Era para morrer, porque muitos também já diziam assim, eu vou logo matar porque ele depois não pode testemunhar contra mim, né? E deixou ele sabendo que ele não tinha esperança, porque o cara caiu ali no caminho do deserto, no caminho longínquo, sem força para caminhar, e ali certamente ele estava assim numa situação de pensamento, de dizer assim, não fala isso na Bíblia não, de me socorre, pedir socorro. Estou torcendo no seu coração, certamente, para aparecer alguém que pudesse tirar ele daquela situação, porque senão ele ia morrer ali moribundo, à beira da estrada. Aí a Bíblia diz que passou um levita. Levita, na lei mosaica, na lei de Moisés, era uma classe escolhida, que tinha a tribo de Levi, né, da tribo levita. Os levitas eram pessoas que cuidavam do templo, cuidavam ali dos sacrifícios, das fornalhas, limpar, né? Ele cuidava do templo, eram músicos, pessoas que trabalhavam nessa área, eram religiosos, né? Eram religiosos. E a Bíblia diz que ele passou de lado, olhou assim, foi embora, rapou. De vez em quando cai um inseto aqui em cima de mim. Eu estou embaixo de um pé de manga aqui. Se for para da safra da manga, eu vou passar por aqui para ver se encontro uma manga aqui. Né, gente? Aí veja bem, aí ele foi embora. Aí depois, a Bíblia diz que passou um sacerdote. O que é um sacerdote? Sacerdote é alguém que está entre Deus e o homem. Na expressão melhor, seria alguém que intercede pelo homem, pelo pecado do homem. O sacerdote é isso. É alguém que está entre Deus e o homem. A função do sacerdote
é oferecer sacrifício a Deus em prol da alma do homem. É como nós sabemos hoje, dizemos, é um intercessor, é um cobridor. Na expressão dos irmãos da ordem, seria um cobridor, alguém que está protegendo, não é mesmo? Hoje todos, claro, somos sacerdotes, podemos interceder, né? Mas Jesus, quando se referiu a essa expressão sacerdote, porque primeiro passou o levita, que era alguém que estava direto no templo, oferecendo ali, servindo a Deus, né? Servindo a Deus, e passou de lado. Depois veio o sacerdote, que era alguém que estava mais próximo a Deus, né? Era uma classe de sacerdote, era uma coisa muito suprema. O sacerdote era alguém que ele tinha um valor muito grande em Israel, no seu conceito religioso, nas cerimônias sacerdotais. Ele também passou de lado e foi embora. E eu posso até aqui falar um pouquinho mais e dizer assim: era homem ocupado. Era homem ocupado, ele ia. A Bíblia não diz claramente, certamente ele ia para o templo. Ele ia para a igreja. Ele ia servir a Deus. Eram homens que, na concepção da sociedade, era um homem todo especial, porque era um homem que servia ao Deus de Israel, lá no templo. A Bíblia não diz o nome deles. Por fim, a Bíblia diz que passou ali um homem que era, nós conhecemos eles como o bom samaritano. Sabe o que é um samaritano? É alguém que morava em Samaria. Samaria, os samaritanos era um povo que eles não eram muito amados pelos judeus, porque houve um rei, uma época, que invadiu Israel, e ali das 12 tribos de Israel, duas permaneceram fiéis. Foi a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E outras 10 tribos foram ocupadas, tiraram aquele povo de Deus dali daquela região de Israel e levaram ele para bem longe. E trouxeram pessoas de bem longe para colocar ali naquela área que nós podemos dizer que era a área de Samaria. Era um pessoal que não era da descendência judaica. Era um pessoal que, de acordo com as escrituras que os mestres me ensinaram, era um pessoal que eram gentios. Gentio era tido como uma pessoa sem valor, né, para o povo judeu, porque ele não era descendente da tribo de Judá. Ele não era descendente, né, lá de Abraão, daquele pessoal ali, né, do povo da promessa. Então, esse samaritano, ele ia de viagem, porque naquela época havia as viagens, né, para longe, muitas vezes, as rotas, havia naquela época a rota da seda, as rotas para pessoas iam comprar objetos, comprar coisas longe, né, e as viagens muitas vezes era ou com o camelo, nos lombos dos jumentos, dos jegues, dos burros, ele ia prosseguir ali a sua viagem. E ele viu aquele homem caído, então ele ficou perto dele. A Bíblia diz que ele passou um unguento ali, limpou o corpo dele, tratou certamente com muito carinho. Não sei se ele colocou o bálsamo, né, que era tanto tinha um poder curativo como um poder de passador para afastar, inclusive, de inflamação. E aquele homem pegou aquele desvalido, aquele sofrido, aquele, vamos dizer assim, aquele azarado que teve o azar de encontrar com salteadores. E ele pegou, levou para a próxima cidade ali, onde tinha uma estalagem, e disse assim: olha, eu estou trazendo esse homem aqui, cuide dele, o que ele precisar pode
pode dispensar, pode dar a ele o tratamento que ele precisar, os cuidados que ele precisar. Eu vou prosseguir com ele lá um bocado de dinheiro, suficiente para uma boa parte do pagamento, né? Mas ele não podia ficar ali, e porque a gente tem nosso compromisso, claro. Ele prosseguiu, antes de prosseguir com a sua viagem, ele disse: quando eu retornar, alguma despesa ele tiver dado a mais, eu vou restituir você, mas cuide dele. Aquele homem, ele era samaritano, desconsiderado pelos judeus. Na nossa expressão seria um amaldiçoado. Ele viu aquele camarada ali caído. E muitas vezes ele podia até pensar assim: esse camarada tá aí. Quem sabe se o cão não falou no ouvido dele. Esse camarada que tá aí deve ser, ele tá bem, fizeram isso com ele, bem já fez com alguém. Aqui faz, aqui se paga. Por isso que tá aí. Te ferra pra lá, te lasca pra lá. Prosseguir viagem. Porque que lucro ele teria com alguém que foi assaltado? Alguém que tinha tomado o que ele tinha, estava ali morrendo. Só tinha ali despesa. Despesa, atenção e preocupação. Mesmo assim ele parou. Dispensou um tempo do seu precioso tempo, porque às vezes, hoje, a gente pode até dizer assim, a gente deixa ele fazer o bem, porque a gente diz assim: eu estou ocupado, eu tenho minha ocupação, não preocupar com os outros, não, cada um se vira, cada um preocupa com os seus problemas. Isso acontece até no mundo assim religioso de hoje, né? Ele prosseguiu a viagem, não perguntou seu nome, quem ele era, se depois ele podia restituir. Porque no mundo secular de hoje é assim. Você vê os ricos, o rico ele, se o cara que for rico mesmo, se ele tiver uma necessidade, aparece tanta gente para ajudar, viu? Se tiver faltando alguma coisa aí, pode dizer. Tá faltando o quê? Tá tudo certo aí? Hoje eu já levei muito paciente para Recife e rico acompanhando e dizer assim, hoje, né? Rico, porque o rico ele sabe que depois vai ser restituído, né? Agora, e o cara fazer o favor a alguém que não tem como te pagar? Nunca vai poder te pagar. Você tem uma atitude de amor fraternal para com quem está caído na sarjeta, que não vai dar lugar a tu. Tu vai ter essa preocupação com ele, tu vai. Antigamente havia um programa, aquele programa de Gugu. Alguns já verão de se lembrar. Então ele fazia ali o táxi do Gugu, né? E fazia muitas peripécias, aventuras com pessoas que não conheciam, que estavam andando com o Gugu. E um dia o Gugu foi fazer um papel, Gugu Liberato, né? Deus tem um bom lugar, né? E ele pegou e disse que botaram ele para ser pedidor de esmola na Praça da Sé, em São Paulo. E depois ele disse que a situação mais sofrível de quem pede esmola não é tanto a pessoa não dar, mas é o olhar da pessoa para com aquela pessoa que está carente. Trata com desdém, passa por longe assim, ó. Isso é um miserável, isso é um... Tá pagando alguma coisa aqui. E tem muito até que do espiritismo que ele tá pagando na encarnação anterior. Na encarnação anterior ele deve ter feito alguma coisa boa, viu? Para estar na situação. E nem eu que vou te tirar lá. Te vira com o teu karma. Te vira com o teu destino. Porque nós hoje, gente, vivemos num mundo assim muito carnal. E as pessoas quase não se preocupam mais uns com os outros. Eu estava vendo um vídeo hoje de um abrigo que tem aqui em Vitória, abrigo de cachorro. E os cachorros lá estão passando necessidade porque as pessoas não cooperam. Mande R$3, ele também aceita a roupa, porque ele vende aquela roupa lá na rua ali, na rua Imperial, né? Ali perto do Instituto Histórico, de sabe, eles vendem ali. A pessoa leva a roupa, eles vendem e ali com aquele dinheiro eles compram animal, né, vacina, remédio para aqueles animais.
E as pessoas estão... Porque é nada mais você, todo mês, dizer assim no seu coração, aqueles animais que eram abandonados. Se todo mês dá 5 reais ou 10 reais, isso é dinheiro. 10 reais. Se você vê a quantidade de dinheiro que gasta em Vitória por semana de álcool, viu? De cerveja, de cigarro, de droga. Você não imagina. Né? Então, chegou a hora da gente se compadecer. Né? Eu, lá no Moé, quando eu era criança, olha gente, às vezes eu converso com vocês e eu digo assim, eu não gosto de falar dos outros, porque quando eu quero falar da vida de alguém, eu falo mais da minha. Porque quando eu tinha 12, 13 anos, mas eu era coroinha. Lá era capela de São Vicente de Paula, lá no Maués. Eu era coroinha e eu estava sempre ali na reunião, encontro de irmãos. Eu aprendi muita coisa. Já passei por muitos processos, né? E Agnício, tinha um Agnício que era muito Vitória conhece, a gente lembra de Agnício. Agnício Alva de Lira. Ele disse, não há pobre que não tenha nada para dar. E não há rico que de nada precise. Né? Quer dizer, às vezes o cara é pobre, mas chega, uma pessoa está caída, o cara levanta, chega perto daquela pessoa, dá uma palavra, um olhar no olhar dele, dá R$1, R$2, né? Quando é o caso. Porque o próprio Cristo disse assim, há mais prazer em dar do que em receber. E não há essa experiência. Aí se alguém chegar perto de mim e dizer assim, ô Sebastião, toma aqui R$10, olha, isso aí não vai parar de fazer diferença não. Né? Mas tem pessoas que eu dou assim R$10, olha no olhar assim, a alegria que a pessoa tem. Não é? Então, certa vez, porque assim, eu trabalhei 28 anos como plantonista de ambulância. Levei muita gente para o Recife, para os hospitais em Recife, porque tem muitos tratamentos, que Vitória aqui tem um apoio, né, de alguns hospitais em Vitória. A APAM, né, o Hospital Santa Maria, o João Murilo, que presta um serviço de excelência, né. Há uns 15 dias eu levei um amigo lá para o João Murilo, né, e o tratamento ficou bom, graças a Deus. E eu nesses prontões, um dia eu cheguei ali na parte para levar um paciente ali para a APAM, para o IMIP. E ali chegou uma senhora perto de mim, uma senhora gente de cabocla, gente indígena. E aquela senhora, ela era de Serra Talhada. Ela é Serra Talhada. Ela pertence à nação Funiô, dos índios Funiô. E ela disse que fazia 3 dias, porque foi assim, uma filha dela veio ganhar bebê aqui no João Murilo, ganhou bebezinho, graças a Deus, né? Aí ela veio para ficar como acompanhante, né? Como acompanhante. Mas acontece que a filha dela estava passando bem e já ficou numa área que tem de apoio ali por trás do Hospital João Murilo. E o bebê dela estava lá, aos cuidados, né? Na área de berço, essa área de berçária, essa área aí. Então só havia lugar para uma acompanhante. Como a filha dela e ela ia ficar? Se só havia lugar para um. Aí ocorreu o quê? Essa senhora sem dinheiro, indígena, sem dinheiro, ela precisava ir para Recife. E ela tinha dormido 2 noites lá no relento, no frio, no chuvisco de chuva, né? Porque precisava ir para Recife e ninguém até agora tinha tomado a iniciativa de levar, porque nas ambulâncias é proibido levar, né? É proibido levar. E aí ela conversou comigo, ela disse, para onde é que você está indo? Eu disse, olha, no momento agora, eu estou indo para o hospital HR, era para o HR que eu ia. Aí ela disse assim, você não tem jeito de me levar não. Eu disse, a senhora vai para onde? Ela disse assim, eu vou lá para perto do IMIP, porque junto ao IMIP, gente, há um abrigo ali de pessoas que são de ali da área de Serra Talhada, porque os ônibus na época era assim, para Serra Talhada só vinha um ônibus uma vez por semana, vinha, pegava o pessoal daqui e levava, trazia uma turma de gente e voltava. Então com uma semana é que voltava para Terra Talhada. E aí
eu fiquei perguntando, aí eu peguei, deixei o paciente, falei com a enfermeira. Sim, quando ela ali no João Murilo, ela entrou na parte de trás da ambulância, tem um banquinho, aí a enfermeira também entrou, tá aí, a enfermeira achou assim, não pode não, só pode ir uma pessoa. Eu disse, não, ela é amiga minha e eu estou fazendo um trabalho, porque ela é de Serra Talhada aí. Eu disse, não, tudo bem, você quer levar? Parabéns pela atitude. A enfermeira falou, enfermeira-chefe. Aí pronto, eu levei a paciente para o HS, sempre custa um bocado de tempo para atender, né? Aí eu falei com ela e disse, eu vou agora para o EMIP, eu vou levar ela para o EMIP, que ela disse que esse abrigo ficava bem pertinho ali do IMIP, ali perto da LBV, Legião da Boa Vontade, caminhando um pouco mais. Aí perguntei um bocado, ninguém sabia onde era esse abrigo de Serra Talhada. Aí por fim nós encontramos esse abrigo, é uma casa, né? Onde tem ali cheio de, principalmente indígenas, que são pessoas que têm apoio, né? Eu acho da FUNAI, esse negócio aí, pessoal lá de Serra Talhada. Aí tinha uma feira lá, a feira era tão bonita, parecia. Quem aqui já viu aquela foto da Igreja Católica de Santa Verônica? Eu me lembrei logo dela. Aí, tudo bem, você chegou aqui? Eu disse, não, porque eu estou trazendo ela, aí ela começou a conversar, deu tudo certo. Essa senhora ficou bem agradecida. Aí com 2 dias depois eu ia no João Murilo novamente, essa moça, né, indígena, mas assim, civilizada já, né? Ela me deu um abraço bem grande, me deu um cheiro no pescoço. Aí em agradecimento pelo que eu tinha feito pela mãe dela, né? Quer dizer, gente, o que eu falo aqui, eu não estou, né, querendo os lauréis da história, porque eu não preciso disso, né? Mas assim, às vezes, claro, tem coisas que a gente pode fazer, né? É por isso que até nos hospitais hoje, eu estava vendo que o presidente lançou um projeto SUS humanizado, né? A melhor maneira da pessoa tratar o paciente, a pessoa se sentir bem sendo tratada, né? Então, sempre tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar alguém que está sucumbido, né? Que está numa situação precária, como foi o caso, por exemplo, desse bom samaritano, né? Mas aconteceu outro fato que é bom sempre. Tem um ditado que diz assim, é bom a gente fazer o bem sem olhar a quem, né? Porque a Bíblia diz assim, quem faz ao pobre empresta a Deus. Você pode fazer, o homem não está recebendo o lauréis aqui. Muitas vezes a pessoa não quer saber de ajudar um, ajudar outro, porque não tem alguém aplaudindo, né? Mas tem gente até que se dá um pão. Jesus falou que devia se dar com a mão direita o que a esquerda não visse, né? A direita para que a esquerda não visse. Nem devia se tocar a trombeta quando vai fazer alguma coisa por alguém, tocar a trombeta. Esse caso que eu falei aqui já faz mais de 5 anos. Outra vez aconteceu um assunto interessante. Eu fui ordenado para ir ao João Murilo buscar um paciente, que esse serviço que a Prefeitura de Vitória tanto presta na zona rural, né? Esse programa vai equipe de muitos médicos, enfermeiros, pessoas que cortam cabelo, pessoas que tiram o piolho, né? Não tem. Essa equipe tem uma equipe que está aqui no parque hoje à noite, hoje à tarde. Ele faz negócio de dente, faz, né? É o oculista, não oculista não, mas tem muitos médicos, muitos especialistas em várias áreas. E eles levam aquela pessoa lá para o tratamento. E nesse tratamento ali no sítio Sabiá. Você já ouviu falar no sítio Sabiá? Então, pediram para eu levar esse paciente. Olha, daqui para o sítio Sabiá, do João Murilo para o sítio Sabiá. Oxe, eu acho que o cara rodou bem umas 2 horas por dentro das canas. É muito longe, é muito. Esse sítio é tão longe que ele fica perto lá de Primavera. E lá tem uma mocinha que eu sou amigo dela, ela conversando comigo, porque quando chegou lá, as pessoas da Zona Rural sabem como é que é. Ué, outra hora aparece aqui, traga um carro bem grande com uma mala, que a gente vai encher de banana, de fruta pão, de tudo que foi de fruta, leva tatu. Eu comi lá tatu na casa dela. As pessoas são pessoas muito bom, que eu levei lá e foi uma amizade muito grande que eu fiz. E por fim, você sabe que eu gosto de colecionar coisa velha. Eu gosto de colecionar coisa velha. Aí eu disse, vocês por aqui não tem umas coisinhas velhinhas para me dar não? A mulher disse, olha, a gente tem uma máquina de costura, tem um pilão, que eu ia até pegar esse pilão e ia partir ele no machado essa semana para fazer para cozinhar o feijão. Aí eu disse, cadê o pilão? O pilão, eu ainda tenho a foto desse povo. Aí eu quero o pilão, eu quero. Aí eu trouxe o pilão, tava meio feio.
Aí em casa mandei passar uma escova de aço, ajeitei, limpei, ficou muito bonito, né? Mas assim, aquela moça, repara, viu? Ali, naquela área de sítio Oiti, sítio Pinto, né? Sítio Sapo, que digo, sítio Sapo. Tem ali, tinha ali uma pedra bem alta. Veja bem, era uma comunidade com em média de 200 famílias na zona rural que não tinha internet. Você imaginou? Mais de 200 famílias sem internet, né? Sem internet, sem Wi-Fi, sem dados móveis. Não pegava lá não, lá só pegava pensamento, mas não pegava comunicação. Então essas pessoas estavam lá. Então essa mocinha, ela falou comigo: Joel, tu não tem como conseguir uma maneira de alguém botar internet aqui no sítio da gente não. Ela disse até assim: olha, se tu fizer isso por nós, quando chegar, tu candidatar a vereador, quando chegar da eleição, tu vem aqui que a gente ajuda tu. Eu fui candidato e nem fui para aquelas bandas, né? Aí eu fiz o quê? A gente sempre tem uma criatividade pra gente fazer alguma coisa, não é mesmo? Aí eu peguei e botei na internet, botei uma antena, essa antena de telefonia, e botei assim: comunidade do sítio Sabiá, mais de 200 famílias sem internet. Aí não passou 15 dias. Botei na internet, sabe como é a internet? Você bota lá, todo mundo vê. Aí aconteceu que pessoal, provedor de internet, foram lá, pediram autorização lá, um dos ruricos lá de agricultor, colocou um poste ali naquele sítio, e ali naquele poste colocou antena e todo mundo ficou ligado. Aí depois eu vi ela na feira, muito agradecimento, né? Quer dizer, gente, é assim, às vezes, eu até estava conversando essa semana sobre o caso, por exemplo, o caso ali, fui para a festa 70 anos do sítio do Engenho, das Ligas Camponeses Engenho Galé. E ali eu estava dizendo: tá esse homem de irmãozito, ele é um guerreiro, é um trabalhador, em prol da arte, em prol dessa lembrança, dessa história, ele se sacrifica demais. E você veja, ele não tem uma pessoa com ele. Aí eu estava conversando quando parecia um fazendeiro. Ele falou: por quê? Porque as pessoas só querem fazer alguma coisa se tiver dinheiro, né? Se tiver dinheiro. Se me pagar, eu faço. Se me pagar, eu lixo essa tábua aqui. Se não me pagar, também não lixo não. Quer dizer, o mundo, esse tempo de dinheiro, né? E muitas vezes um cara feito eu, assim, já coroa, aí já tem como comprar o pão de cada dia. Aí por isso que vamos fazer vídeo, vamos contar nossas histórias, né? Aí vamos contribuir com a arte. Aí aqui eu, né, claro, eu estou mostrando a vocês, contando a história de um homem, o bom samaritano, e nem o nome dele está lá, nem o nome dele, que também era uma história, né, que Jesus estava contando, era uma ilustração, era uma figura, né, de um homem que não pensou do que ia receber, porque você faz, ninguém vai pensar que você faz aqui, tem um ditado que você planta, você colhe. Você escolhe o que planta, mas você vai ter a colheita do que você plantou. Quem planta chuchu vai ter chuchu, né? Quem planta milho vai ter milho, né? Então você planta, você faz o bem, sem olhar a quem. Vê o caso de Jesus, né? Passou 33 anos aqui nessa terra, eu estou falando a história de Jesus, né? Veio, ele disse: ai pai, se eu fosse você me dar um salário aí de 10 salários. Ele veio cumprir a missão, cumprir a causa, né? Por isso a gente está aqui falando dessa história tão bonita, tão preciosa, né? Do bom samaritano. Tchau para vocês, gente. Tchau.